Olá, bom dia. 9h35. Semana só está começando e os próximos dias serão decisivos e de muita expectativa em razão do conclave que começa na quarta-feira. E aqui no Boletim de Notícias você fica por dentro dos principais assuntos, dos preparativos e toda a movimentação para a eleição do novo Papa. E hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. E a gente já mostra para você imagens da sacada da Basílica de São Pedro em Roma, porque hoje cedo funcionários do Vaticano instalaram a cortina vermelha na sacada. É dali que será feito o anúncio do novo Papa e o pontífice eleito dará bênção aos fiéis. Isso pode acontecer a partir de quarta-feira, após ao meio-dia, horário de Brasília. Abrimos esta edição com informações direto do Vaticano, que está em contagem regressiva para a eleição do novo Papa. Nosso correspondente Rodrigo Luiz acompanha os preparativos e tem os detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Semana decisiva no Vaticano. Aqui na praça foi instalada hoje aquela cortina no balcão da Praça São Pedro. É lá que vai aparecer o novo Papa eleito pelos cardeais para conduzir a Igreja Católica. Após a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, o Papa e os cardeais seguem para o famoso anúncio Habemus Papam. Uma multidão deve se reunir aqui na Praça São Pedro para participar desse momento histórico. E falando da organização, os trabalhos na Casa Santa Marta também estão sendo finalizados para receber cerca de 130 cardeais. Ao todo, 200 pessoas vão ficar hospedadas lá, incluindo funcionários que vão trabalhar no conclave. Os quartos têm apenas uma cama, um pequeno armário e uma mesa. Janelas são fechadas para não haver comunicação externa e ficam sem acesso à internet e telefone. Bom, mudando de assunto, hoje os cardeais retomaram as congregações gerais. Além da reunião da manhã, está marcada outro momento no final da tarde. Essas reuniões acontecem na sala do Sínodo, no auditório Paulo VI. E para finalizar, uma última informação: um dos últimos pedidos do Papa Francisco foi destinar o Papa móvel dele para Gaza. O veículo foi destinado à Caritas Jerusalém. Já estão sendo feitas adaptações para transformá-lo em uma unidade móvel de saúde para socorrer crianças da faixa de Gaza. Foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas e primeiros socorros. Também contará com médicos e profissionais de saúde. Nós seguimos aqui em Roma e voltamos a qualquer momento com mais informações. Rodrigo Luiz para o Boletim de Notícias, direto de Roma, coração da igreja. Obrigado, Rodrigo. A gente segue falando do legado do Papa Francisco, porque em Minas Gerais, o pontificado de Francisco guarda um legado de fé e reconhecimento de vida de 3 mineiros que foram beatificados. É isso que você acompanha na reportagem de Monize Amorim e Daniel Camargo. A última mineira a ser reconhecida como beata no pontificado do Papa Francisco foi Isabel Mirade Campos. A jovem de 20 anos foi assassinada ao resistir a uma tentativa de estupro em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Sua morte foi reconhecida pela igreja como martírio. A cerimônia de beatificação ocorreu em 10 de dezembro de 2022 em Barbacena, cidade natal de Isabel. No dia seguinte, após a oração do Ângelus, o Santo Padre falou sobre a jovem. Questa giovane è stata uccisa nel 1982 a 20 anni. Esta jovem foi morta em 1982 com 20 anos, por ódio à fé, por ter defendido a sua dignidade de mulher e o valor da castidade. Que o seu exemplo heróico inspire sobretudo os jovens a testemunhar com generosidade a fé e a adesão ao Evangelho. Antes de Isabel, outros 2 mineiros foram reconhecidos como beatos no início do pontificado de Francisco. Inhaxica foi beatificada em 4 de maio de 2013 em Baipendi e Padre Vitor em 14 de novembro de 2015 em Três Pontas, sul de Minas Gerais. Os processos de beatificação de Inhaxica e Padre Vitor começaram em 1993 durante o pontificado de João Paulo II. As causas foram promulgadas por Bento XVI, mas as cerimônias de beatificação ocorreram já no pontificado de Francisco, algo visto como providencial pela afinidade entre o Papa e os dois beatos. Estamos lidando com Francisco de Roma, com Francisco de Três Pontas e com Francisca de Baipendi. E tem um tempo profundamente marcado
pela simplicidade. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Beato Padre Victor é o rosto de Sua Santidade entre nós também. A maneira do acolhimento, da ternura, do despojamento, da vivência da providência santíssima. O mesmo se pode dizer também da nossa Beata Inha Chica, dotado da mesma simplicidade, do mesmo amor, da mesma alegria do Evangelho, como diz sua santidade. Ambos, Inha Chica e Padre Vítor, eles são a expressão da alegria do Evangelho, como dizia o Santo Padre em sua primeira exortação. Mudamos de assunto para falar de política. O presidente Lula retoma hoje suas viagens internacionais. Rússia e China estão na agenda presidencial. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue para a Rússia. Em seguida, vai para a reunião em Pequim. Em sua primeira parada, Lula deve participar das celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Além das celebrações, reuniões entre os dois líderes vão acontecer entre os dias 8 e 10 deste mês. Em seguida, o presidente brasileiro parte para Pequim, onde vai participar da cúpula entre os estados latino-americanos e caribenhos e a China. A visita acontece entre 12 e 13 de maio e é a segunda de Lula ao país asiático no mandato atual. No próximo domingo é comemorado o Dia das Mães. A data é considerada a segunda melhor do ano para o comércio depois do Natal. 78% dos brasileiros devem comprar pelo menos um presente neste período, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Vamos chamar a repórter Aline Mércio, que tem mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. A estimativa é de que cerca de 126 milhões de consumidores comprem algum presente até domingo. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, a data deve movimentar mais de 37 bilhões de reais, principalmente nos setores de comércio e serviços. Os principais itens são perfumes, calçados e acessórios. A pesquisa mostra que 77% dos presentes irão para as mães, 18% para as sogras e 17% para as esposas. A média de gastos deve ser de R$ 298. Em relação ao ano passado, os gastos totais deste ano devem diminuir em 2 bilhões. Cerca de 69% dos entrevistados pelo estudo disseram que os produtos neste ano estão mais caros e 16% querem gastar menos em 2025. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Segunda-feira, com alerta de baixa umidade do ar no interior paulista e Triângulo Mineiro. Em Mato Grosso e Goiás, a umidade do ar fica abaixo dos 30%. Veja como fica o tempo em sua região. No sul tem pancadas de chuva de moderadas a forte na região do Chuí e no extremo sul gaúcho. Tempo firme nas demais áreas com temperaturas em elevação no período da tarde em Porto Alegre e Curitiba. No sudeste, chuva moderada no litoral do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A temperatura aumenta à tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro e não há previsão de chuva. No centro-oeste tem chuva de moderada a forte intensidade no oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Pode chover também entre o oeste e centro-sul de Mato Grosso. Na região norte, a chuva perde força no Amazonas, Pará e Tocantins, mas chove de maneira expressiva, com risco de temporal no Amapá, em Roraima e no Acre. E no Nordeste, chove forte no Recôncavo Baiano, no litoral de Alagoas e em Sergipe, com alerta de temporais para Aracaju. Podem ocorrer pancadas de chuva no litoral do Maranhão e do Piauí. Depois de mais de 20 dias internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta neste domingo em Brasília. Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star, na capital federal, por volta das 11 horas da manhã.
O ex-presidente ficou 21 dias internado após passar por uma cirurgia para desobstruir o intestino. Bolsonaro passou mal em um evento no Rio Grande do Norte em 11 de abril. Após ser estabilizado em hospital local, foi transferido para um hospital particular de Brasília, onde permaneceu até ontem. De acordo com a equipe médica, a cirurgia removeu aderências intestinais, ainda como consequência do atentado que sofreu em 2018. Ao todo, o ex-presidente já passou por 6 cirurgias. Bolsonaro é réu no caso dos atos de 8 de janeiro. A seguir, Cardeal Scherer pede orações pelo conclave e os destaques do noticiário internacional. A gente volta em instantes. O Boletim de Notícias está de volta com informações direto do coração da Igreja. Cardeais presentes em Roma para o conclave participaram ontem de celebrações em suas igrejas titulares na capital italiana. Vamos saber mais detalhes com a correspondente Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Sidney, a você e a todos. Os cardeais reunidos em Roma para o conclave celebraram no domingo em suas igrejas titulares. Segundo o Código de Direito Canônico, cada cardeal recebe o título de uma igreja em Roma como sinal de proximidade com o Papa e colaboração com seu ministério. Nossa equipe acompanhou a missa presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, que celebrou a missa na sua igreja titular Sant'Andrea al Quirinale, aqui em Roma. Antes da missa começar, Dom Odilo recebeu os fiéis e, entre eles, 2 grupos de peregrinos brasileiros participaram da celebração, que foi marcada também pela comemoração dos 50 anos de matrimônio dos paroquianos da Itália, Cláudio e Elvira. Em sua homilia, feita em italiano, Dom Odilo disse que todos os cardeais celebraram neste domingo, junto com o povo de Deus que está em Roma, pelo falecido Papa Francisco, e afirmou que o pontificado de Francisco deixou sinais muito importantes para a vida da Igreja e do mundo. O cardeal disse também que cerca de 10 dias depois de oração e reflexão sobre o estado da Igreja e a sua missão, estão para escolher um novo pontífice e, em meio às especulações, pediu oração. Declarou ainda que todos podem ter a sua própria ideia, o próprio pensamento sobre o Papa a ser escolhido, mas o importante é que seja escolhido aquele que Deus quer, que Deus indicar. Na homilia, Dom Odilo lembrou que Jesus chamou Pedro para ser o primeiro Papa não porque ele era o mais perfeito, o mais coerente e capaz. Jesus o escolheu porque o quis e pediu por 3 vezes a Pedro que o amasse. Com isso, o cardeal falou que o Papa que será escolhido deve, antes de tudo, amar verdadeiramente Jesus, a sua igreja e a humanidade. Ao final, convidou a todos se unirem em oração pela eleição de um novo Papa e por todos nós, para que ao fim saibamos acolher aquele que será escolhido. Após a missa, o cardeal teve um encontro com os jornalistas que estiveram presentes na missa. Os detalhes deste momento você confere à noite no Canção Nova Notícias. Eu espero você lá e volto a qualquer momento com mais informações. Canção Nova no coração da igreja é com você no estúdio. Obrigado, Danúbia. Hora de saber os assuntos em destaque pelo mundo nesta segunda-feira. Neste domingo, o Irã apresentou um novo míssil balístico de combustível sólido que tem alcance de 1.200 km por hora, segundo a imprensa estatal iraniana. O Irã afirmou que bases regionais dos Estados Unidos podem ser alvos do artefato. E o ministro da Defesa disse que, em caso de ataque, o Irã está pronto para responder. E Trump anunciou tarifa de 100% para filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Numa publicação na plataforma Truth Social, o presidente americano disse que a indústria cinematográfica de seu país está morrendo porque outras nações oferecem incentivos que atraem seus cineastas, o que chamou de ameaça nacional. Ele autorizou que agências governamentais e o Departamento de Comércio e representantes do comércio americano iniciassem imediatamente o processo de taxação de 100% sobre todo e qualquer filme produzido em outros países que entrem nos Estados Unidos. A Arquidiocese de São Paulo promoveu a Romaria de número 124 para o Santuário Nacional de Aparecida. A iniciativa acontece anualmente no primeiro domingo de maio.
Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes. Representantes das 6 regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo se uniram aos bispos auxiliares, padres, diáconos e religiosos para peregrinar até a Casa da Mãe Aparecida, no Vale do Paraíba. Segundo o Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, foram cerca de 230 ônibus, totalizando mais de 10 mil pessoas, além dos que foram de carro. O presidente da celebração foi Dom Carlos Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese, já que o cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, está no Vaticano para o conclave. O tema da romaria deste ano foi Com Maria, Peregrinos de Esperança. Entre as intenções dos fiéis estavam o ano jubilar e a eleição do novo Papa. Um sacerdote do Distrito Federal tem dado um exemplo diário de fé, força e dedicação. Há 3 anos, o padre Lucas, da cidade de Samambaia, convive com um diagnóstico de um câncer linfático e enfrenta o tratamento sem abrir mão de sua missão: celebrar missas, ministrar cursos e inspirar fiéis com coragem e esperança. O diagnóstico veio após a investigação de sintomas incomuns. Eu estava muito cansado, mas era um cansaço além do que eu já estava acostumado. E aí também tinha alguns sintomas, foi tipo aparecendo uma febre, eu fui sentindo, eu ficava febril sempre, com muita frequência, suava muito. Esse tipo de câncer se origina nos órgãos do sistema linfático, como pescoço, axilas, virilha, tórax e abdômen. Um linfoma de Hodgkin, ele já está até um pouco já avançado aí nas axilas, principalmente na região das axilas. O sacerdote ordenado em Brasília é pároco da Igreja Jesus de Nazaré, em Samambaia Sul, no Distrito Federal. Mesmo durante a enfermidade, o padre Lucas manteve todas as atividades e recebeu o apoio da comunidade. No complexo tratamento médico que enfrenta, já atravessou diversas fases e protocolos. Recentemente, teve que lidar com outro desafio, um tumor no mediastino, região do tórax que abriga órgãos vitais. Eu sofri mais pelo tratamento do que pela doença em si. Eu não queria que nada mudasse na minha rotina, independente do grau da doença, independente do prognóstico, independente de como fosse, eu não queria mudar absolutamente nada na minha rotina. E é assim que o padre Lucas tem enfrentado a doença. Mesmo enfermo, como guerreiro, mantém viva a esperança, a fé e, sobretudo, a decisão de confiar, dia após dia, na providência, na graça e na soberania de Deus sobre a vida. O que tem, eu digo que tem me mantido é a graça de Deus e o povo da minha comunidade, que como família mesmo me assumiu. Entre várias iniciativas de solidariedade, é possível contribuir com o tratamento do padre Lucas, com a rifa a partir de R$20 pelo Pix, padre.lucasgonçalves, sem cedilha, @gmail.com. O sacerdote compartilha a mensagem de fé e coragem que o sustenta com aqueles que enfrentam o câncer. Os enfermos também digam, eu sou guerreiro. A Missão Canção Nova de Brasília celebrou neste fim de semana 24 anos de evangelização na capital federal. As informações com Liana Nunes. Alegres na esperança veremos o Senhor, 24 anos da Canção Nova em Brasília, um momento muito especial para aqueles que moram aqui e querem sentir de perto o carisma Canção Nova. Ao meu lado, o padre Roger Luiz, responsável de missão. Padre, um momento já de agradecer a Deus, esse que é o último dia de evento, preparado com muito amor e carinho. Hein? Exatamente, o coração cheio de gratidão por tudo o que Deus fez. Nós organizamos um evento para acolher o povo com muito carinho, tudo bem pensado, para que o povo se sentisse acolhido e especialmente pudesse fazer essa experiência da esperança. Estamos no ano jubilar, o tema é Peregrinos de Esperança e aqui nós estamos declarando, alegres na esperança, nós veremos o Senhor. Declaramos isso o final de semana inteiro. Então é tempo de agradecer a cada pessoa que veio, a todos os parceiros, a tudo aquilo que nós pudemos realizar nesses dias juntos e agradecer a Deus
e ao Padre Jonas por esse carisma tão maravilhoso que ele nos deu. São 2 dias, mas isso é perpetuado ao longo de um bom tempo no coração de muitos que vivem essa experiência, não é isso, Padre? Exatamente, vai reverberando e vai permanecendo no coração, e essa é a gratidão que nós temos para com Deus. É uma experiência de graça, de bênção, mas também de muitos testemunhos. Isso, muito obrigada, Padre. Liana Nunes, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Liana. Parabéns à Missão Canção Nova de Brasília. E a Canção Nova aqui de São Paulo dá início hoje à campanha de oração mariana com o tema Maria, mulher que pisa a cabeça da serpente, inspirado no texto bíblico de Gênesis. Todas as segundas-feiras de maio, às 7h30 da noite, haverá celebração eucarística com intenções especiais da campanha. Hoje, a Santa Missa será presidida pelo Padre Gilberto Duarte e acontece na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro Liberdade, aqui na capital paulista. Nós ficamos por aqui. Reveja esta edição no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Continue bem informado acessando o nosso site, nossas redes sociais, e às 6:45 da noite tem o Canção Nova Notícias. Obrigado por ficar conosco, bom começo de semana, rezemos pelo conclave, Canção Nova no coração da Igreja.